Bom dia, pessoal. Aqui quem vos fala é o Enche e juntamente com o Renan vamos apresentar para vocês um trabalho tranquilo sobre limites. Ou pelo menos vamos tentar, né? Bom, nosso trabalho foi dividido em tópicos e exemplos simultaneamente, para ficar mais simples de apresentar e de entender também. Então iremos apresentar desde slides simples a GIFs, imagens e vídeos. Então não se assustem. Levem mais como um vídeo explicando do que um slide. Agora uma pequena introdução com a história do cálculo. Isaac Newton em Princípio Matemático. Sua maior obra. Foi o primeiro a reconhecer, em certo sentido, a necessidade do limite. No começo do livro 1, do Princípio, tentou dar uma formulação precisa para o conceito de limite. Mas indo para o que realmente importa, o que é limite? Segundo o Google, limite é isso. Porém, existem maneiras mais fáceis de entender limites do que ver no Google. Primeiramente, você pode pensar em limite pela maneira literal da palavra, levar como se fosse o limite de algo, porém em cálculo não é bem assim. Com limite, a gente sempre quer chegar mais próximo de um número, mas nunca chegando a ele, como ilustra bem essa imagem. Quanto mais nos aproximamos, mais perto chegamos do número, mas nunca a ele. Ops, slide errado. Porém, a trajetória do gato não parece muito com esse gráfico? Interessante, não? Agora vamos para a parte chata, quer dizer, como se calcular algo com limite. Então vou deixar essa parte com o Nan. Ok, vamos lá. Então, limites. Como a gente trabalha com limites? Primeiro, vamos ver como se lê alguma coisa com limites. Então, tem aqui lim, que é limites. Aí tem a função e o seu valor. E embaixo, o limite, que é de x, que é o valor daqui, que tende a... Isso é importante, que ele tende a... Ele não é igual a... Ele sempre tende. Por que sempre tende? Tipo, digamos que seja 1. O limite nunca vai chegar a 1. Ele vai se aproximar de 1. Então, tipo, isso desde de 0,9999 e vai indo até tipo 1,00001. Ele nunca vai chegar em... sempre que a gente se aproxima, a gente vai chegando mais próximo de 1. Mas a gente nunca chega a 1. Por isso tende a 1. Tende a tal valor. Que vai ser o resultado daqui. Então, lendo isso, o limite da função de x tende a tal coisa. Então, começamos assim. Então, eu vou fazer um exemplo aqui e calcular para vocês pra gente aprender. Tá. Então, começando lendo esse daqui. O limite de x ao quadrado dividido por 4 é igual a alguma coisa. E o x tende a 2. Então, nesse caso, em alguns casos, a gente pode substituir o x já pelo número. Mas não são todos os casos que dá para fazer isso. Então, a gente já pode colocar um 2 aqui. Eu já vou explicar os casos que não pode. Mas resolvendo isso, como que a gente calcula? Então, seria 2 sobre 2. Então, 2 vezes 2. 2 ao quadrado, que dá 4. Dividido por 4, a resposta é 1. É bem simples até. Então, o resultado... Então, se você cair, sei lá, se você fosse fazer isso em uma prova, a resposta seria exatamente assim, ó. Seria exatamente isso. O limite de x sobre 2 dividido por 4 é 1. Simples, não? Tá. Vamos, então, tentar calcular isso daqui. Então, primeiro vamos ler. O limite de x mais 7. Lembrando que isso daqui é uma função.
onde x tende a 7, vai dar tal coisa. Então, como a gente faz isso? Essa é bem simples também. Por enquanto, eu tô colocando simples para ver que é fácil calcular às vezes. Mas às vezes vai ser muito difícil. A gente pode só substituir. Nesse caso, a gente pode substituir o x por 7 e vai dar 14. Pronto. Esse vai ser essa é a resposta, 14. Então, 7 mais 7, 14. Então, na prova, você colocaria assim. O limite de x mais 7, quando x tende a 7, é 14. Então, poderia ser essa a resposta, ou só 14. Mas não vai ser sempre assim que vai ser tão fácil. Daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos mais difíceis. Então tá, mais um exemplo simples. Aqui, vamos ler. O limite de x sobre 2 mais 1, quando x tende a 3, é algum número. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente pode substituir de novo. Então, 3 sobre 2 é o quê? 3 vezes 3, que é 9. Simples. Mais 1, 10. Pronto. Já tem uma resposta. É bem simples mesmo. Algumas vezes é bem simples, então. Então, não vai ser sempre que vai ser difícil, mas vai piorar muito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Essa eu já vou resumir. Pra quem tá de olho, já percebeu que isso não vai dar certo. Por um simples fato. Vocês sabem que uma das regras da matemática é não se divida por zero. Nunca se divida por zero. Mas vamos lá. Vamos fazer o que a gente fez até agora. Substituir essas coisas por 8. Então tá. 8 ao quadrado é 64. Então vamos substituir aqui. 64. Aqui dá 0. Aqui dá 0. Então o resultado disso seria 0 dividido por 0. Isso tá totalmente errado. Tenta fazer na sua calculadora agora. Tenta dividir qualquer número por 0. Isso não pode acontecer. E outros resultados também não podem. Então eu vou montar uma tabela mostrando qual os resultados que não podem acontecer. Tá. Então, esses são os resultados que não pode ter em um cálculo de limite. Nenhum desses pode ocorrer. Isso se chama de indeterminação matemática. O que isso significa? Que tem outro jeito de achar o limite que não seja esses daqui, porque esses estão errados. Então, esses estão errados. Então a gente vai fazer alguns truques, algumas maneiras diferentes de calcular isso. Então, que não dê esse valor. Então, ou um desses. Então, ok, voltamos para essa conta. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que transformar isso em um produto notável. Para quem não se lembra como faz produto notável, eu também não lembrava. Então, vamos para cá. Primeiro, vamos ver aqui. A gente vai pegar o x sobre 2 menos 64 e tirar a raiz dele, raiz quadrada deles. Então, primeiro, vamos aqui. Como se tira a raiz quadrada de um x sobre 2? Você arranca o 2. Aí vira só x. Ok. De 64, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, a gente vai fazer o que com esses números? A gente vai fazer o polinômio, que é menos 8 e assim, vezes o x mais 8, que é esses dois números aqui, ó. Você vai fazer esse cálculo. Então vamos colocar ele lá em cima. Tá. Então o que eu fiz? Eu só coloquei o número aqui em cima, o que a gente fez lá embaixo aqui em cima, e coloquei coloquei aqui de volta. Isso
É a mesma coisa que isso. São, esse daqui só é o produto notável. É o jeito da gente poder calcular para não dar zero. Então, o que a gente vai fazer agora? Como a gente está dividindo x menos 8 vezes x mais 8, e aqui é x menos 8, a gente pode só cortar esses dois. Pronto. A gente não precisa fazer o cálculo, tá pronto já. Aí tá. Com isso, vai sobrar só esse número aqui. Então, vai ser x mais 8. Então, agora a gente pode pegar o número daqui. O, o limite. Então, o limite é 8. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Então, x... Opa! X é 8. X mais 8 é 16. Pronto. Então, esse cálculo inteiro aqui seria 16. Então, eu vou reescrever aqui para mostrar como fica. Então, a resposta daquilo tudo virou isso. É 16. A resposta desse limite. Com essa função. E o limite sendo 8. Recapitulando o que a gente fez. A gente fez isso virar um produto notável. Na verdade, é a mesma coisa. A gente só tá vendo de maneira diferente. Então, como que a gente transformou em um produto notável? A gente fez a raiz quadrada deles. Então, fazendo isso, a gente chegou em x menos 8 vezes 8. Não, x. Fazendo isso, a gente chegou nisso. E nisso a gente corta esses dois e fica só isso. E nisso a gente pode colocar o 8 aqui, que fica 16. É bem simples se você pegar o jeito. Ok, agora vamos tentar calcular isso aqui. Então, de novo, limite de 3x menos 2 com x tendendo a 2, certo? Então, como a gente vai fazer? 3 vezes o x tende a 2, então 2. Então, aqui vai dar 6 menos 2, que é daqui. Então, 4. Então, a resposta disso é 4. Mas tem um porém. Não, tá certo. Mas eu quero mostrar algo além disso. O que realmente é limites. O que você realmente está dizendo quando você está calculando limites. Que tem a ver com esse 4. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é isso. O que eu tô dizendo quando eu digo que o x tende a 2? O, o que é isso? Tipo, é uma reta numérica. Então, tipo, aqui está o 2. Quando eu quero dizer que ele tende, foi o que eu disse no começo. Ele nunca chega a 2. Ele sempre se aproxima de 2. Então, quanto mais perto eu chego aqui do 2, eu nunca chego nele. Mas sempre que eu chegando mais perto, eu vou adicionando mais números e vai ficando mais grande. Então, se eu pegar aqui, vai dar 1,5. Se eu pegar aqui, 2,5. E eu posso pegar dos dois lados. E então, lembre sempre disso, que a gente sempre está tendendo a 2. Nunca a gente vai chegar a 2. E isso independente do limite. Limites trabalham com isso, números que se aproximam de 2, sendo por trás ou pela frente. Então, tipo, por 1 ou por 3, a gente sempre vai chegar perto de 2. Nunca 2. Espero que tenha marcado isso, porque é importante. A gente nunca chega a 2. Somente perto. Então, quando eu digo que x tende a 2, cada vez eu vou me aproximando mais dele. Então eu vou fazendo esse cálculo. Então, chegando cada vez mais próximo de 2, mas nunca chegando em 2. Então aqui, ó, era para atender. A gente nunca vai chegar a 2 aqui, ó. 1, 1,5, 1,7, 1,9, 1,99, mas nunca vai chegar a 2. E a mesma coisa desse lado. A gente nunca vai conseguir chegar em 4. A gente vai tender a 4. Sempre chegar o máximo de perto possível de 4. Então,
Então, em limites, a gente vai multiplicando cada vez mais próximo do limite, que nesse caso é 2. Então aqui, ó, eu cheguei a 1,99. Eu poderia colocar quantos 9 aqui e ir calculando, e cada vez chegando mais próximo de 2. Não, cada vez chegando mais próximo de 2, colocando mais 9 aqui. Para cada vez chegar mais próximo de 4 que eu quero aqui no final. E o que é esse 4 aqui no final? É o Y. O que é esse Y? O que é esse X? O que é esse Y? Eu não sei se vocês lembram. Então, como dá para perceber, a gente tá. Isso basicamente é um plano cartesiano. Aqui a gente tem o X e o Y. E é literalmente isso. A gente transfere esses números para o plano cartesiano. Então, essa primeira conta aqui, 1 com x1 e y1, dá para fazer exatamente aqui. Não. E isso vale para tudo. E sempre se aproximando cada vez mais dos números dos limites, que aqui seria 2 e aqui seria 4, mas nunca chegando neles. Cada vez a gente podia aumentar, mas a gente nunca chega nele, nunca chega nesse número, mas sempre cada vez mais próximo dele. Que é o que dá pra ver aqui, ó. Cada vez eu vou chegando mais próximo do 2, que eu simbolizei pra essa linha aqui. A gente chegou a 199. Eu poderia fazer mais até. Mas fazendo isso, cada vez eu fui me aproximando mais do nosso limite, que é 4. Então a gente nunca vai chegar em 2 e nem em 4. A gente vai estender a ele, chegando cada vez mais próximo. Nessa conta aqui, a gente foi do 0 até o 2, do 1 até o 2. Mas a gente podia fazer do contrário também, do 3 até o 2. Aí ficaria a mesma coisa, só que ao contrário, se aproximando de cima e aproximando desses cantos e não daqui. Mas é a mesma coisa para os dois, depende do cálculo que a gente vai fazer aqui. Depende da nossa conta. Então, basicamente é isso, limites. Você chegar o mais próximo, numa função, chegar o mais próximo do seu limite e no plano cartesiano, chegando cada vez mais próximo, mas nunca chegando a ele. Eu acho que é isso, então. Então, com tudo isso, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre limites e como calcular. Então, eu vou deixar para o Henry finalizar o trabalho. Muito obrigado por me ouvir gaguejar muito e tentar explicar isso. Eu juro que eu tentei o meu máximo. E é isso. É contigo, Henry. Esperamos ter conseguido clarear um pouco sobre limites com essa apresentação. Obrigado a todos.